E essa avaliação da deficiência que eu comentei para vocês, que é feita no INSS, é uma avaliação biopsicossocial. O que é isso? Vai avaliar os impedimentos nas estruturas do corpo. Então, se a criança ela usa cadeira de rodas, se ela caminha normal, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Então, como que é a interação com os colegas, com os familiares, a limitação do desempenho das atividades. Então, se ele realiza as atividades de forma plena ou ele não realiza. Então, vou dar um exemplo. Uma cliente me procurou e ela me falou que o filho dela tomava banho sozinho. Só que ela tinha que ficar junto. Por quê? Porque se ela não ficasse junto, ele não passava sabonete. Então, quem está aqui me ouvindo pode dizer, não, realmente, meu filho é assim, é bem assim, eu tenho que ficar ali junto, senão ele não passa o sabonete, ou ele não enxaga o cabelo, e assim por diante. Então, são detalhes que, às vezes, o pai que não tem um filho com autismo, ou então uma mãe que também não tem muito conhecimento, vai acabar não falando para o perito, e é muito importante. Então, às vezes, eles perguntam, você toma banho sozinho? E ele vai falar, sim, eu tomo. Mas ele esquece de falar que a mãe fica ali ao lado. A mãe ela fica ali todo o tempo. Olha, agora passa o sabonete. Agora tem que enxaguar. Agora tem que ligar o chuveiro e assim por diante. Então, é bem interessante, quando a mãe for no INSS, ela relatar todas as situações do cotidiano, para ficar mais fácil realmente a concessão. Lá no INSS também, o que eles vão avaliar? Quem é o grupo familiar dessa criança? Por quê? Porque, às vezes, a criança mora, ela, o pai, a mãe, a avó, o tio, o sobrinho, a família inteira na mesma casa. E aí vocês me perguntam, tá, todo mundo vai contar na renda? Ele nunca vai conseguir ganhar o benefício. Não, só vai contar quem está no grupo familiar, que consta nesse artigo. Então, o que seria o grupo familiar? O requerente, no caso o autista, cônjuge, companheiros, pais e, na ausência de um deles, a madrasta, o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos enteados solteiros e os menores tutelados desde que vivam sob o mesmo teto. Então, vocês estão vendo a avó aqui nesse artigo? Não, a avó não está nesse artigo. Então, ou seja, mora com a avó é aposentada. A renda dela vai contar? Não. Por quê? Porque ela não está nesse artigo. Mas muitas pessoas desconhecem. E realmente, na hora da concessão, ou até mesmo na hora do requerimento, deixam de fazer esse requerimento porque pensam, vai ser negado, não vai ter direito. Por quê? Porque a avó ganha R$2.000. Só que é bom verificar que ali no artigo não consta. Então, por exemplo, solicitei, foi indeferido, o que eu posso fazer? Eu posso entrar com recurso. Por quê? Porque, com base na lei, a avó não poderia ser considerada para o grupo familiar. A renda dela deveria ser excluída. Quanto à questão do valor do benefício, o LOAS é no salário mínimo, é no valor do salário mínimo, que atualmente é 1.412. Ele não gera 13º e também não gera pensão por morte. Então, é um benefício assistencial, não necessita de contribuição, mas, ao mesmo tempo, também ele não gera o 13º. E ele pode ser concedido a mais de um membro da família. Então, teve uma painelista que comentou aqui que tinha 3 filhos autistas. Desculpa, ela fez uma pergunta e ela comentou isso. Então, ela pode ter o benefício concedido para mais de um filho, desde que ela cumpra os requisitos legais. Quanto à renda, eu comentei com vocês que seria 1/4 do salário mínimo. Mas existe uma possibilidade de ampliar essa renda para meio salário mínimo. Por quê? Porque, dependendo do grau de deficiência, da dependência de terceiros e do comprometimento da renda com a questão de fraldas, medicamentos que não são fornecidos pelo SUS, é possível essa renda, ao invés de ser 1/4, ser modificada para meio salário mínimo. Eu sei que não é um aumento muito significativo, mas, às vezes, é o que pode ter concedido benefício. Então, é bem interessante também saber sobre isso. Aqui eu trouxe mais um artigo que fala sobre o grupo familiar, quem não é do grupo familiar. Então, por exemplo, o internado acolhido em instituição de longa permanência. Por exemplo, um idoso que mora no asilo. Ele é o pai, no caso ele é avô da criança com autismo. Ele morava ali na casa, mas ele está internado agora num asilo ou numa casa de recuperação.
Ele vai ser contado da renda? Não. Por quê? Porque ele está internado em uma instituição de longa permanência. O filho enteado que tenha constituído união estável, ainda que resida sobre o mesmo teto. Então, essa é bem importante, mas também ela não é muito utilizada, porque muitas vezes a pessoa tem união estável, mas não é nada feito em cartório, é algo mais informal. Então, fica um pouco mais complicado de comprovar, mas ele também não seria incluído na questão do grupo familiar para a questão da renda do LOAS. Acho que não está mais passando o slide. Alguém consegue me dar uma ajudinha? Bom, mas vou continuar aqui falando um pouquinho, então, sobre o LOAS, para nós não perdermos tempo. Deu certo? E aí, o próximo ali seria o irmão, o filho, o enteado, que seja divorciado. Só volta um, por gentileza. Olha, então, o próximo seria o irmão, o filho, o enteado, que seja divorciado, viúvo ou separado de fato, e o tutor ou curador. Então, ou seja, a pessoa ela tem um curador. Esse curador também não faria parte do grupo familiar, também poderia ser excluído. Então, é bem interessante. E sobre o LOAS, não sei se quem está aqui recebe ou conhece alguém que recebe, mas nos últimos dias tem se falado muito a respeito da revisão do LOAS. Por quê? Porque como é um benefício assistencial, ele teria que ser revisto a cada 2 anos, para verificar se a pessoa ela continua com os requisitos, seja da questão da deficiência, mas principalmente da renda. Então, o que é bem comum acontecer? A família tem 4 pessoas, a mãe e o pai não trabalham no momento do requerimento. Mas, posteriormente, um deles encontra um emprego com carteira assinada e começa a trabalhar e ganhar R$3.000. Só que esquece de ir lá no CRAS e atualizar no CadÚnico essa informação. E aí, o que acontece? O INSS cruza dados. Ele cruza o dado daquele CPF que está trabalhando e daquela criança que recebe LOAS. E aí, o que vai acontecer? O benefício vai ser cessado. E essa pessoa, além de ela ter o benefício cessado, a pessoa ela pode ser obrigada a devolver os valores recebidos indevidamente. Então, o que eu falo para vocês? O pai ou a mãe começou a trabalhar, a renda ficou superior, pede a cessação do LOAS, ou vai lá no CRAS, informa toda a situação, para depois não ter maiores prejuízos. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho a respeito dessa revisão, que ela está sendo feita pelo INSS. E é bem fácil da pessoa consultar. Então, se vocês estiverem aí com o celular, vocês podem entrar no site meu.inss.gov.br. Vocês vão naquele link ali, ó, revisão do BPC, que eu coloquei a flechinha. Clicam ali e vão digitar o CPF do beneficiário. Em seguida, vai aparecer uma dessas 2 telas. Ou que a pessoa ela deve atualizar o CadÚnico, que é a primeira, ou então que o CPF informado não está na lista para inscrição do CadÚnico. Então, se aparecer o primeiro, ela precisa ir até o CRAS e realmente fazer essa atualização, sob pena do benefício ser suspenso e posteriormente cancelado. Então, é bem interessante fazer a corrente do bem. Então, eu não recebo LOAS, mas o meu vizinho recebe. Então, eu vou falar para ele, porque vai que ele perde. Então, é bem interessante compartilhar essa informação. Em seguida, eu vou falar para vocês a respeito do auxílio inclusão, que também é um benefício que é pouco abordado no âmbito previdenciário e também as pessoas nem sabem que isso existe. O que seria o auxílio inclusão? O auxílio inclusão é uma maneira com que esse autista ele consiga trabalhar e ele receba 50% do salário mínimo. Ou seja, o benefício de LOAS que ele recebia é suspenso e ele passa a receber metade do LOAS, que seria a metade do salário mínimo. E ele pode trabalhar e ganhar até 2 salários mínimos. Então, esse auxílio inclusão ele veio para incentivar aqueles autistas ou deficientes moderados ou graves a trabalhar, a realmente exercer uma atividade, com a possibilidade de ficar recebendo esse auxílio inclusão. Então, eu coloquei aqui para vocês que, para ganhar, é necessário que o BPC ou LOAS esteja ativo, ou suspenso ou cessado nos últimos 5 anos, ou suspenso por ingresso no mercado de trabalho.
ele é direcionado a pessoas com deficiência moderada ou grave, que recebam o benefício e se enquadre como segurado obrigatório. E é necessário que a remuneração dele seja até 2 salários mínimos. Então, ele teria que ter esses requisitos, além de cumprir realmente a questão do CAD único, né? Então, precisa estar atualizado o CAD único. A respeito das rendas, que também são desconsideradas no caso da auxílio inclusão, seria as obtidas em decorrência do exercício da atividade laboral, de até 2 salários, e as oriundas dos rendimentos decorrentes do estágio supervisionado e de aprendizagem, e os gastos extraordinários médicos. Como eu mencionei, o valor seria 50% do salário mínimo, então, como o LOAS é salário mínimo, seria 50% do LOAS. E aí pode ser acumulado com esse salário que ele vai receber, de até 2 salários mínimos. Então, antes dessa lei de 2021, quando a pessoa com deficiência resolvia trabalhar, o que acontece? O benefício de LOAS era suspenso e ela não ganhava nada. E agora tem essa possibilidade de ela ganhar metade do salário mínimo e, mesmo assim, ganhar o salário de até 2 salários mínimos, essa remuneração. E aí, no caso, atualmente, modificou. E o aprendiz, uma informação interessante, que ele poderá acumular o salário do aprendiz com o BPC integral. E para quem vocês conhecem que recebia o LOAS e pediu a cessação, a suspensão, enfim, porque entrou no mercado de trabalho, ele pode requerer esse auxílio inclusão, mas não vai ter retroatividade de pagamento, então não vai ter como receber atrasados. Mas é bem interessante também fazer essa corrente do bem para quem já recebia anteriormente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a aposentadoria do deficiente, que poucas pessoas também conhecem, mas é muito interessante, que ela não é só direcionada ao autista, mas qualquer pessoa que tem uma deficiência. Então, por exemplo, eu sempre dou um exemplo para ficar mais fácil para o nosso público, a respeito de um cadeirante. Então, uma pessoa que é cadeirante, que mora na Avenida Atlântica, e uma pessoa que é cadeirante, que mora num bairro mais afastado, as barreiras dessas pessoas são iguais ou são diferentes? São diferentes. Por quê? Porque quem mora na Avenida Atlântica geralmente tem um carro automático, geralmente tem barras de proteção no banheiro, na sala, muitas vezes tem um andador, tem uma empregada doméstica para servi-lo. Muitas vezes tem uma pessoa, o pai, a mãe, enfim, alguém à disposição. Tem elevador no apartamento. Já a pessoa que mora num bairro mais afastado, vamos colocar, num local que tem um morro. Aí ela vai precisar sair com a cadeira de roda. O que vai acontecer? O pai, a mãe, o vizinho, alguém vai precisar carregar esse deficiente, levar ele até o ponto de ônibus, colocar ele no ônibus. Às vezes, dependendo o dia, não tem local para ele sentado. E aí, o que vai fazer? Alguém vai ter que levar no colo? Então, olha só as barreiras que essa pessoa que não tem muitas condições financeiras terá e aquela pessoa que mora na Avenida Atlântica. Então, eu não disse que quem mora na Avenida Atlântica não tem barreiras. Tem. Só que essas barreiras são diferentes de uma pessoa que tem uma vida contributiva um pouquinho pior do que quem mora na Avenida Atlântica. Então, por isso que é interessante nós avaliarmos toda essa situação, porque o INSS vai fazer essa avaliação. Então, é importante nós sabermos também.